Bueno, vamos a dar entonces por comenzada esta octava charla, videoconferencia del ciclo sobre Derecho y Literatura, organizado por el Seminario Permanente de Investigación en Derecho y Literatura del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a detenernos en los desarrollos del derecho y la literatura en Brasil. Esta mesa va a estar coordinada por mí y por Tomás Rosner. Y tengo el honor y el placer de contar con la presencia de queridos amigos y amigas que forman parte de la Red Brasilera de Derecho y Literatura, que es, digamos, para nosotros un modelo a seguir, ciertamente, respecto de lo que hay que hacer para el desarrollo de los estudios de Derecho y Literatura en la Argentina y yo diría en Latinoamérica. Así que es realmente un placer para mí. Vamos a tener una exposición de André Caram Trindade, miembro fundador de la Red Brasilera de Derecho y Literatura, titulada Historia de la Red Brasilera de Derecho y Literatura. Luego tendremos una exposición de Henriette Caram, también integrante fundadora de la Red Brasilera de Derecho y Literatura, que se titula Un nuevo boom, las peculiaridades del movimiento Derecho y Literatura en Brasil y en América Latina. La tercera exposición será de Ángela Araujo da Silveira Espíndola, titulada, Ángela es vicepresidenta de la Red Brasilera de Derecho y Literatura, y su intervención se titula Articulaciones entre la literatura marginal y el derecho y literatura en Brasil. Y finalmente tendremos, como última exposición, la de Nelson Camata Moreira, presidente de la Red Brasilera de Derecho y Literatura, que expondrá sobre las experiencias de investigaciones y trabajos en Derecho y Literatura en la Facultad de Derecho de Vitoria, Espíritu Santo, y en la Red Brasilera de Derecho y Literatura en la actualidad. Bueno, le cedo la palabra a Tomás, que va a presentar brevemente a cada uno de ustedes. Bueno, tenemos entonces 4 expositores, como decía Jorge. El primero es André Caram Trindade, doctor en Teoría del Derecho por la Universidad de Roma, coordinador del programa de posgraduación en Derecho del Centro Universitario FG, coordinador del proyecto de investigación Núcleo Baiano de Derecho y Literatura, miembro fundador de la Rede Brasileira de Derecho y Literatura, abogado en Streck and Trindade, abogados asociados. En segundo lugar va a estar Henriette Caram, doctora en estudios literarios por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesora de hermenéutica jurídica en el programa de posgraduación en Derecho del Centro Universitario FG, profesora de literatura de lengua francesa y francófonas en el programa de posgraduación en letras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesora en la especialización en psicoanálisis de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, miembro fundadora de la Rede Brasileira de Derecho y Literatura. En tercer lugar, Ángela Araujo da Silveira Espíndola, doctora en Derecho por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, profesora adjunta del Departamento de Derecho de la Universidad Federal de Santa María, profesora del programa de posgraduación en Derecho del Centro Universitario FG, miembro fundadora y actual vicepresidenta de la Rede Brasileira de Derecho y Literatura, y en último lugar va a estar Nelson Camata Moreira, doctor en Derecho por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, postdoctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla y por la Universidad do Vale de Rio dos Sinos, profesor del programa de posgraduación y de graduación en Derecho de la Facultad de Derecho de Vitoria, presidente y miembro honorario de la Rede Brasileira de Derecho y Literatura. Así que, para no dilatar la cuestión más, le cedo la palabra a André Caram Trindade para que comience con la primera exposición de la tarde. Hola, buenas tardes a todos y todas.
saudação especial a Jorge Rogero, meu irmão argentino de River Plate, a Tomás Rosner por la conducción de los trabajos, a Laura, la grande comandante del Rioja, la conocí en Buenos Aires y hablamos más de una vez. É um prazer muito grande estar aqui com esse mi portunhol. Penso que podemos entendernos. Temos tantos estudantes brasileiros quanto argentinos, são agora 40 pessoas, penso que metade. E é uma alegria muito grande participar desse seminário, deste ciclo de Direito e Literatura, coordenado pelo Rogero, da Universidade de Buenos Aires, onde tenho muitos e grandes amigos, com especial atenção ao professor Carlos Karkova e à professora Alicia Ruiz, Diego Dukelski e tantos outros. Falarei solo 20 minutos ao máximo para não cansá-los com isso tudo, para explicar um pouco da importância da história do direito e literatura em Brasil. Resgatar a maneira como se deu essa construção, tipo, uma espécie de paralelo a um trabalho feito pelo Rogero intitulado Existe Direito e Literatura na Argentina. Então, assim, como isso também se organizou, se sistematizou em Brasil. Essa é a ideia general. A ver acá. Share screen. Eco. A ver. Apresentação. Ups. Se vê? Sim, sim, André, aperta aí. Sim, F5 não funciona. Se vê. Ok. A cultura literária do direito no Brasil. Por que cultura literária do direito? Dos principais nomes do direito e literatura foi, sem dúvida, José Calvo González, nosso amigo de Málaga. Ele dizia, é mais interessante falarmos de uma cultura literária do direito do que o movimento, ou isso que seja, direito e literatura. Não? A cultura literária do direito compreendida como a experiência cultural a partir da literatura, né, que tem os juristas e que contribui para uma compreensão dos fenômenos jurídicos, uma melhor compreensão dos fenômenos jurídicos e, de uma maneira geral, do próprio direito. Então, um fenômeno um pouco mais amplo que pode contemplar uma dimensão tanto das narrativas quanto uma dimensão teórica das estruturas e tudo mais. Duas partes me interessam. A primeira, um panorama histórico de como isso se desenvolve em Brasil nos últimos 100 anos, 90 anos. E depois, as investigações que estamos fazendo agora e as possibilidades de alianças com outros países, talvez com os hermanos argentinos, embora quizás sejam de la hinchada de River Plate. A ver. Primeiro, a dimensão de Brasil em América Latina. Vosotros sabem bem como dizemos acá, o Brasil é mais lejos do Brasil que o Brasil da Europa. ¿No? Se salimos de Porto Alegre hasta a floresta amazônica, é mais lejos que se saímos de Fortaleza, uma praia ao nordeste, e andamos a Lisboa, não? A Portugal. 3 fases. A primeira fase para 3 etapas, 3 momentos, para desmistificar a ideia, Rogero, de que o movimento, ou a cultura literária do direito, empeça em los últimos anos. Isso não é verdade. Em Brasil, nos anos 30 do século passado, então, 1930, tivemos 2 escritores, 2 juristas, que trabalharam, embora não de uma maneira sistemática, direito e literatura. O primeiro, o grande precursor, se chamava um baiano, e eu hoje sou professor em uma universidade em La Bahia, se chamava Aloísio de Carvalho Filho. Em 1936, 1939,
escreve sobre questões penais, o problema do direito penal, em la narrativa de Machado de Assis. Então, nos anos 30, há 90 anos. Também nos anos 30, um outro autor brasileiro se chama Lemos Brito, Gabriel Lemos Brito. Escreve uma monografia, uma pequena monografia, com um matiz lombrosiano. Se chama Los Criminosos em la Literatura Brasileira. Tenho aqui, é um livro raro de se encontrar. Então, isso nos anos 30, anos 40, quando se então, se os americanos, os yankees, nos anos 20, 30, trabalham com essas coisas, Benjamin Cardoso e tudo mais, acá, por uma outra mirada, também se começam a fazer essas coisas, sem que houvesse qualquer conversação, um diálogo entre brasileiros e estadunidenses. Não? Pero, de los anos 30 hasta los anos 80, não se hace muito mais. O último precursor brasileiro, que não é brasileiro, e isso é muito importante para nós outros, é Luiz Alberto Vará. Então, Luiz Alberto Vará, do meu ponto de vista, muito mais do que Aloysio Carvalho Filho e Lemos Brito, foi muito mais importante pela formação de gerações e gerações de juristas que começaram a trabalhar as relações entre direito e humanidades, direito e cine, direito e música, direito e psicoanálise, direito e outras coisas. Então, temos os precursores de los anos 30 e a revolução provocada por Luiz Alberto Vará em los anos 80 em Brasil, quando vem da ditadura. A segunda etapa, a segunda fase, são o final de los anos 90, quando então começamos a sistematizar as investigações e os estudos. Que escreveram os americanos? Que escreveram os espanhóis? Que escreveram os alemães? Então, começamos a pensar, de um ponto de vista teórico ou epistemológico, as relações possíveis entre direito e literatura. Esses professores são professores de diversas universidades do Brasil que fazem isso de uma maneira muito individualizada, não? Sistematizam, pero depende dos projetos personais de cada um. Nos anos 2000, sobretudo, com as traduções que começamos a fazer, inauguramos uma terceira etapa, que é a etapa da expansão, do crescimento, de los estudos e investigações em direito e literatura. É normal, é comum as pessoas creerem que tudo começa na terceira fase, porque a terceira fase é a fase da visibilidade, não? Então, se vai a São Paulo, a Rio de Janeiro, ao Recife, a Porto Alegre, se encontra já pesquisas e publicações sobre esses temas, sobre questões envolvendo direito e literatura, direito e cinema, direito e narrativa, de uma maneira já mais normal, mais comum. Aqui temos os nomes. Vará escreveu em Brasil não sei como dizer, nem em português, um livro que são dois livros absolutamente relevantes para a transformação da educação jurídica no Brasil. Um deles se chama, temos acá la capa, em italiano é copertina, em espanhol não sei, A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos. Acá tem uma metáfora com Jorge Amado, que tem um grande, importantíssimo livro que é Dona Flor e Seus Dois Maridos. Não? E o outro se chama Manifesto del Surrealismo Jurídico. Não? Isso em Brasil, nos anos 80 e 90, é transformador, ao menos para uma parcela dos professores, dos investigadores, sobretudo em nível de pós-grado. A segunda etapa, com alguns dos professores que trabalharam nesse sentido, e acá, o boom. Né? Não é o boom que a professora Henriette falará depois em América Latina, mas o boom no Brasil. Por que o boom?
porque hasta los años 2005 no teníamos traducciones en portugués de los textos extranjeros sobre derecho y literatura. Entonces, los textos americanos, James Bond White, Martha Nussbaum, Richard Posner, Ian Watt, Robin West, Richard Weisberg, no tenemos esos textos hasta ahora en portugués. Tenemos otros textos de Nussbaum y Posner, pero los textos, los escritos de derecho y literatura, aún no. En 2005 se traduce por la primera vez François Host, Contar a Lei, a Contar la Loi. Esse, então, é um livro que é importante porque as pessoas começam a descobrir, a desvelar a possibilidade de fazer essa relação entre direito e literatura. Então, com a tradução de Contar a Lei, mas uma sociedade científica que tínhamos em la época, se chamava Instituto de Hermenêutica Jurídica, hacemos um projeto. Esse projeto, Thomas, significa, durante todo o ano, uma vez ao mês, invitar um professor de letras e um professor de direito para discutir uma novela. Hacemos isso em 2006, 2007, 2008 em uma livraria importante acá em Porto Alegre. Depois de 3 anos, em 2008, hacemos a adaptação desse pequeno seminário, que era um seminário para 100 pessoas, presencial, porque hoje é tudo virtual. Isso é um seminário da época, Jorge, que os seminários eram presenciais. Então, fizemos a adaptação desse seminário em Livraria Cultura, com 2 invitados, para a televisão. Em 2008, começamos o programa de televisão em rede nacional, Direito e Literatura, produzido e exibido, difundido por TV Justiça, que é uma TV pública vinculada à nossa Suprema Corte. Acá temos uma imagem do programa, que estão todos em YouTube, e por um período tinham interesse do canal U, de Paraguai, Argentina, Uruguai e outros, um canal privado, de transmiti-los em América Latina. Hasta hoje não se sabe se isso ocorreu ou não ocorreu. Acá, quantos professores foram envolvidos? São 400. E um pedaço de uma entrevista de José Calvo González, que fez um programa especial, contando sua trajetória e tudo mais, mas acá não se pode escutar, então cambio. Está disponível em YouTube. Bien. A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Tudo isso é aquilo que antecede, Rogério, a formação da rede. Então, a rede é uma espécie de resultado dessas experiências. Olha, as experiências, temos as experiências de uns professores em Minas Gerais, outros em Salvador, outros em Rio de Janeiro, outros em Curitiba. Como podemos fazer para trabalhar juntos? E acá criamos em 2014, Henriette, Jô, Lênio, Ângela e outros, a Rede Brasileira de Direito e Literatura, que não tem solamente professores e investigadores e estudantes brasileiros. Temos os membros correspondentes. Rogério é um dos membros correspondentes da rede em Argentina, que tem muitos outros, Jorge Douglas Price, Alicia, Carlos, em Uruguai, Luiz Meliante, em Chile agora também. Então, estamos a rede também está em expansão. A rede produz basicamente 3 coisas. São poucas, mas são importantes. A primeira é o colóquio internacional, começado antes da rede, portanto, em 2012. A rede é fundada em 2014, que é a grande reunião que temos hoje em América Latina, sempre nos meses de outubro. Esse ano será em novembro, ou seja, no segundo semestre, com os investigadores que se dedicam a esses temas em Portugal, Espanha, Itália, e Argentina, Brasil, Uruguai, etc.
Aquí tenemos los cartazes de las últimas ediciones, sempre temáticas. A segunda coisa é uma publicação, uma revista com todos os índices e indicadores internacionais de citas e tudo aquilo que necessita, de los sistemas, sejam brasileiros, italianos, argentinos, CONICET, CAPES, e los órgãos que controlam essas coisas, com uma particularidade. Essa é a única revista em Brasil, ao menos em la área del derecho, Thomas, que publica sempre em 2 idiomas. Ou seja, tudo aquilo que é original em português se publica em português e se traduz também ao inglês. E todos os textos estrangeiros, ou seja, em inglês, castelhano, italiano, francês, alemão, são publicados em original e traduzidos para o português. Então, eu hice tradução de Carlos, de Gonzalo, de Jorge, de tantos outros, estão todos disponíveis sulla em italiano, em la internet. Anamorfoses, Revista Internacional de Direito e Literatura. Hoje temos 5 revistas especificamente sobre direito e literatura em mundo. Cardoso, La Review, Polemos, de Gruyter, em Alemanha, pero editada por los italianos. La Revista Peruana, que não tem sequência, a terceira. La Nuestra, e agora, há poucos anos, François Host, em Paris, organizou la quinta, que é a revista francesa de droit e literatura. Os grupos de investigação em Brasil, e termino em seguida. Esse é um exemplo do panorama do que significa a expansão. Então, temos muitos grupos, alguns mais consolidados, outros menos. A rede hoje congrega 10 grupos de investigação, que são os grupos que fazem regularmente com produção e outras coisas. Acá temos um exemplo de como essas coisas cresceram nos últimos anos. Algumas investigações personais minhas, a representação de los juízes em la literatura. Acá, as narrativas jurisprudenciais interconstitucionais, ou seja, o diálogo de las cortes, e o problema da narrativa da jurisprudência. Foi uma investigação de uma orientanda, que é a Liliane, que está com nós outros acá. E a última delas, Constitucionalismo e Literatura Brasileira. Agora deve sair o livro que se chamará Constitucionalismo de Ficciones, uma incursão em la história del direito brasileiro por la via, por el camino de la literatura. Então, discutimos a história do direito constitucional brasileiro com 3 gigantes da literatura brasileira: Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, um projeto meu e do Guilherme Alcântara, que deveria estar acá com nós outros. Espero que sim. 1 minuto e termino, que talvez seja o mais importante, e depois podemos discutir isso, em las intervenções secundárias. A cultura literária do direito em las escolas. Esse é o projeto que temos em Bahia há 3 anos. O que a cultura literária do direito pode fazer por os chicos, os niños, em las escolas de las regiões piores, menos desarrolladas do país. Acá, o município onde é a nossa universidade, em Los Sertão de la Bahia, em Rojo, para mostrar como o Rojo grande, o Rojo pequeno é Salvador. São 800 quilômetros de distância, é muito. Uma ideia da cidade, onde a seca, se compreende seca, Thomas? A seca, a falta de água, não? É uma das principais características. Sim. O projeto, a ideia é o que o direito de literatura pode fazer por as crianças, por os niños. Então, como formar uma cultura de los derechos a partir de las novelas, pero não las novelas de las fábulas del século XVIII. A ideia é com a ideia de los valores republicanos de la nossa Constituição de 88, de igualdade, questões de gênero, inclusão social, meio ambiente, etc.
El proyecto empieza con crianças, niños de 6 años, ¿no? Y el próximo año queremos hacer el piloto, o sea, salir para la calle por la primera vez para experimentar aquilo que estamos planejando y organizando hace 3 años. La novedad, vincular la producción de los programas de posgrado, que en Brasil es muy diferente de Argentina. En Brasil, la plata y la investigación de verdad está en los programas de posgrado y no en grado. Entonces, vincular esa producción académica, vinculada, relacionada al derecho y literatura, a promoción de acciones emancipatorias en las escuelas de la rede pública. Isso é o que estamos fazendo há 3 anos e esperamos ter resultados em breve. Uma palavra e termino. Se é verdade que Luiz Alberto Vará foi decisivo e foi um dos precursores do direito e literatura em Brasil, mesmo sendo argentino, embora se dizia jurista baiano, então tinha essa dimensão argentina, essa dimensão portenha, mas também tinha a dimensão baiana. Se Luiz Alberto Vará foi importante, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, Carlos Cárcova e José Calvo Gonzalez não foram menos importantes. São 2 pessoas absolutamente relevantes que influenciaram de uma maneira determinante, decisiva, os estudos em Direito e Literatura em Brasil nos últimos 10 anos. Calvo esteve conosco regularmente, nos deixou em junho desse ano, e Cárcova não está de maneira nenhuma atrás disso na importância que tem para nós. Tanto é que no ano passado recebeu o título de doutor honoris causa em uma das universidades brasileiras mais importantes, que é a Universidade Federal do Paraná. Então, temos esse débito com vocês. Agradeço pela atenção. Não podia deixar de fazer esse registro público. Meu querido amigo Jorge Rogero, obrigado mais uma vez pelo convite. Thomas, pela paciência. É isso. Graças. Muito obrigado. Bueno, las intervenciones las vamos a dejar para el final, así que pasamos ya a la exposición de Henriette. Agradezco, Jorge Rogero, por la invitación. Saludo Tomás Rosner y mis colegas André, Ángela y Nelson. Anticipo que el recorrido que haré en mi explanación se dará en 2 etapas. La primera, explicitar la importancia del boom latinoamericano en la ruptura con los estándares literarios eurocéntricos y en la fundación de una estética cuyos procedimientos y repertorio temático posibilitaron el representar y expresar las idiosincrasias de los países de América Latina. La segunda etapa, relacionar los avances de los estudios de Derecho y Literatura en diversos países latinoamericanos con su potencial para reflexionar sobre los impases y desafíos que deben ser enfrentados por sus estados democráticos de derecho, visando la consolidación de sociedades plurales, más justas y igualitarias. Bien, el fenómeno literario y editorial denominado boom latinoamericano continúa generando un amplio espectro de discusiones en los campos de la historiografía y la crítica literarias. Los principales temas de estas discusiones son la definición de sus marcos y escritores representativos, el levantamiento de los factores que contribuyeron a la difusión de las obras y, consecuentemente, a la internacionalización de las literaturas latinoamericanas, y tercero, las relaciones entre los escenarios político y literario de las décadas de 60 y 70 del siglo XX. Se exige, entonces, que haga explícito el enfoque que voy a privilegiar.
Lo que me interesa particularmente es tejer algunas consideraciones sobre los elementos lingüísticos, estéticos y temáticos que configuraron el realismo mágico y posibilitaron que las producciones literarias de los países latinoamericanos presentasen maneras propias y viesen reconocidas sus singularidades. En tal contexto, adquiere relevancia el proceso de ruptura con los estándares eurocéntricos. Ese proceso no se inicia con la exaltación nacionalista y la idealización del estado de naturaleza preconizados por la estética del romanticismo, sino con el realismo social de la década del 30. Realismo social que tiene como marca esencial la denuncia de injusticias sociales y la inserción en la narrativa literaria de la realidad de su pueblo, sus tradiciones, sus costumbres y su lenguaje. El psicoanalista francés Didier Anzier alerta sobre una paradoja que conviene evocar aquí. Para que un ser humano se vuelva sujeto, es necesario que adquiera el lenguaje de todos. Sin embargo, como la lengua es el código común a todos los sujetos hablantes, aquellos que la hablan, la actualizan, la modifican, la modulan, la transgreden, la pervierten para expresar, para hacer reconocer, para imponer su subjetividad. Tal paradoxo me parece particularmente interesante cuando consideramos que el texto literario se distingue de los demás géneros textuales por su capacidad intrínseca de transgresión, de subversión de la lengua y de las propias convenciones estéticas establecidas. Al final, la literatura es el locus privilegiado del desvío del lenguaje, del extrañamiento o singularización, como postulan los formalistas rusos con el concepto de ostranение. Así, la constante necesidad de renovación de la literatura promueve la desautomatización de las formas literarias instituidas y, consecuentemente, la ruptura con concepciones de mundo cristalizadas en la cultura. Sin embargo, la paradoja del lenguaje se vuelve todavía más interesante cuando transpuesto para la esfera colectiva y cuando, adoptando la perspectiva histórica, observamos las literaturas de países colonizados como los nuestros. Constatamos que su larga trayectoria de individualización se encuentra vinculada al hecho de que el lenguaje de todos, de que habla Anzier, es, en su origen y antes de todo, el lenguaje del otro, del europeo. En suma, lo que busco destacar es que la imposición lingüística y cultural decorrente del proceso de colonización fue determinante para que durante 400 años las literaturas latinoamericanas se viesen compelidas a adoptar estándares y modelos exógenos. Considerando tal contexto, es posible percibir que la producción literaria de América Latina de los años 60-70 se caracteriza por la confluencia de tres factores de los cuales deviene su importancia. Primero, el fortalecimiento del proceso de concientización identitaria desencadenada en el campo literario por el realismo social. Segundo, la consolidación de una estética de las idiosincrasias latinoamericanas. Y tercero, el reconocimiento y legitimación de las literaturas latinoamericanas en el ámbito internacional. Estos tres factores corresponden a los componentes que, en el plano individual, posibilitan la inscripción de un sujeto en la cultura, la construcción identitaria, la expresión de la subjetividad y el reconocimiento por parte del otro de su singularidad.
Se añade, sin embargo, en el caso de las producciones literarias, un cuarto elemento que podría inviabilizar la articulación de tales factores: la restricción a la libertad de expresión en el escenario de las dictaduras políticas que en este periodo histórico asolaron los países de América Latina. El efecto de este cuarto elemento es justamente el opuesto de lo que podrían pretender, pues la restricción a la libertad de expresión habría actuado como resorte propulsor de la creatividad, en la cual lo fantástico y lo maravilloso desempeñan un papel relevante. Así, paralelo al compromiso de denuncia tanto de la miseria e injusticia, la marginalización social, como de la represión política vigente, se dio el rescate de las construcciones imaginarias y simbólicas de mitos y leyendas de las tradiciones orales, bien de las comunidades autóctonas de los países latinoamericanos, bien de las diferentes etnias que fueron componiendo sus naciones. Y tal rescate de elementos imaginarios colectivos, muchas veces reprimido o segregado, fue el que proporcionó figuras y expresiones singulares y estilos originales y auténticos. Surge así el realismo mágico o el real maravilloso, como propone Alejo Carpentier, que conjuga lo sobrenatural del vasto universo mágico oriundo de las narrativas orales con la dura realidad impuesta por la dominación, por la tiranía y por la corrupción. El resultado de esta fusión es la narrativa que, con un nuevo repertorio temático y nuevos procedimientos estéticos, tiene como marcas principales, por un lado, la diversidad, evidenciada por la presencia de personajes de diferentes estratos sociales, por el empleo de distintos géneros textuales, por la adopción de múltiples voces y puntos de vista. Y por otro lado, el hibridismo, con la mezcla de historia y ficción, de lo real y lo sobrenatural, y con la constante recurrencia a la intertextualidad y la parodia. Ustedes, en Argentina, tienen los íconos que son Jorge Luis Borges, Adolfo Casares, Julio Cortázar. Lo maravilloso es, muchas veces, lo que posibilita eludir a la censura y ejercer la libertad de expresión a pesar de los cercos y del estado de terror promovido por los regímenes dictatoriales en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Cuando Enrique Marí escribió en 1998 el productivo artículo Derecho y Literatura, incluyéndole el subtítulo Algo de lo que se puede hablar pero en voz baja, tal vez no imaginase que 20 años después los estudios dedicados a la articulación de Derecho y Literatura fuesen a adquirir la audibilidad y la visibilidad que hoy tienen en diferentes países de América Latina. No faltan ejemplos de investigadores y de centros de investigación en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, Puerto Rico, Ecuador, México. Su producción es expresiva y relevante. En la experiencia brasileña, un componente que ha sido fundamental es la inclusión de la disciplina Derecho y Literatura en los ciclos curriculares de algunos cursos de graduación y posgraduación, lo que resulta en su difusión entre los estudiantes y, consecuentemente, en producciones de tesis de maestría y de doctorado dedicadas a la temática. Sin embargo, tanto el debate como la producción de los estudios en Derecho y Literatura en Brasil se encuentran todavía circunscritos al ámbito jurídico, siendo rarísimos los especialistas en literatura,
semiótica y lingüística que se aventuran en este campo. El diálogo más profundado con estas áreas es, a mi ver, el grande desafío que para nosotros brasileños se impone en el momento, especialmente para que podamos avanzar en las discusiones acerca del derecho como fenómeno lingüístico, de las propiedades narrativas del discurso jurídico, de las diferentes modalidades de narrativa jurídica y del carácter ficcional del derecho. En Argentina, ese diálogo está presente entre los pioneros estudios de Carlos Cárcova y de Alicia Ruiz, que nos sirven de inspiración. Y hizo escuela. Ahí están ustedes, ¿no, Rogério? De todos modos, la expansión y la importancia de los estudios de derecho y literatura en diferentes países latinoamericanos es una realidad. Y más que eso, tales estudios adquieren características propias, tan singulares como el contexto en que se infieren. Al proponer la analogía con el boom latinoamericano de los años 60-70, lo que busco destacar es que en América Latina el movimiento Derecho y Literatura viene a cuestionar las relaciones entre lenguaje y poder, bem como los mecanismos de exclusión social que inviabilizan el ejercicio de la ciudadanía y la participación política. Viene a incorporar las narrativas plurales, las narrativas marginales, que también componen el tejido social, atentar contra las violaciones a los derechos y garantías fundamentales y reivindicar su tutela y protección. Es sabido que la literatura se contrapone al tradicional viés dogmático, cientificista y convencionalista del derecho, bien como a su carácter normativo y represor. Además, la literatura constituye un importante recurso, ya sea para desenvolver las competencias de comprensión e interpretación de textos esenciales a la praxis jurídica, ya para promover la ampliación del propio horizonte de sentido de los juristas y, por lo tanto, su reflexión acerca de los fenómenos jurídicos y sociales, o bien incluso para problematizar la propia concepción del derecho y sus bases teóricas, u ofrecer nuevos subsidios a la hermenéutica jurídica y a la teoría de la decisión. Sintéticamente, puede decirse que derecho y literatura es una alianza que subvierte el orden, parafraseando el sugerente título del libro lanzado a finales de 2017 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa subversión del orden resulta del hecho de que la literatura viene a agregar al derecho su dimensión creadora y lúdica, su flexibilidad y constante renovación del lenguaje, los efectos de humanización e empatía que es capaz de producir, su apertura para la plurisignificación y las múltiples posibilidades de interpretación y, sobre todo, su naturaleza polifónica. Subversión, porque la literatura es el locus privilegiado de la transgresión, de la denuncia de las desigualdades sociales y políticas, de la desconstrucción de discursos hegemónicos, es el locus de la libertad de expresión. El principal efecto de esta subversión del orden me parece ser justamente el potencial de los estudios de derecho y literatura para reflexionar sobre los impases y los desafíos que deben ser enfrentados aún por las jóvenes democracias de América Latina, de modo que se concreticen derechos y garantías que están asegurados en sus recientes cartas constitucionales
em sua maioria promulgadas durante as décadas de los 80 e 90, cumplindo as promessas do Estado social e democrático de direito que possibilitam a consolidação de sociedades plurales, mais justas e igualitárias. Sobretudo, em este momento político novamente sombrio em que vivemos. Muchas gracias por la oportunidad y por la atención de ustedes. Muchas gracias, Enrechi. Y vamos a pasar entonces a la siguiente exposición. Después anoté muchas cosas, realmente me dan ganas de preguntar muchas cosas, pero lo haremos al final. Le damos la palabra a Ángela entonces. Hola, buenas noches. Es una alegría estar acá entre amigos, colegas, interesados en el tema que nos une y nos impulsa como red, quizá como latinoamericanos. Pido permiso para hablar en portuñol. Intentaré hablar en portuñol. Se se pode muy mal, te pido que me lo digas, ¿ok? Y hablaré en portugués despacito. Agradeço al profesor Rogero pela amable invitación y aprovecho para agradecer todo el aporte del profesor Cárcova, profesora Alicia, por las reflexiones que hago acá. También reconozco la muy rica contribución del Instituto Rioja en la coordinación de los esfuerzos para las investigaciones individuales, grupales y el fomento de las investigaciones. Felicitaciones a los investigadores del Instituto Rioja. La invitación de Rogero fue para una conversación entre amigos sobre la historia, la actualidad del derecho y literatura en Brasil. Entonces, me doy cuenta de que el propósito de aquí es doble. Dar visibilidad a las investigaciones y los investigadores en la área de derecho y literatura. Y así constituir un espacio de reencontro e intercambio para quienes trabajan en el campo de Argentina, Brasil, pero también América Latina. Sabemos que en América Latina, además de la rivalidad en fútbol, los países que más hablan son Brasil y Argentina. Son los que más hablan entre sí. Y en la literatura, en derecho, también es el caso. Si el objetivo de este seminario es dar visibilidad a las investigaciones en derecho y literatura, proporcionando un diálogo más fluido, directo entre nosotros, entonces podemos concluir que los resultados de las investigaciones en derecho y literatura, así desarrollados en Europa, Estados Unidos, aún no están muy extendidos en América Latina. E incluso los estudios en Brasil aún no se han latinizado. Ya sé por qué no han ingresado realmente en los países latinoamericanos. Ya sé porque la literatura en estos países aún no ha sido apropiada
por los investigadores de Derecho y Literatura en Brasil. Otra conclusión que podemos sacar de esta investigación es que no está las investigaciones, las pocas investigaciones no están debidamente coordenadas, embora exista un esfuerzo muy grande. La red es un ejemplo. Todavía operan de forma muy espontánea, escasa, casi que por combustión. Los investigadores de las universidades del país no están coordinados. La comunicación entre proyectos y universidad es escasa. Bueno, fue con esto en mente que mi enfoque fue tratar de traer acá, no una conferencia, ni una clase, sino una idea en construcción. Una idea para hablar con ustedes. La articulación entre la potencia de literatura marginal, periférica, no en cuanto literatura, pero en cuanto idea, concepto. Calmate. Andiamo. No una literatura periférica específica, no un autor periférico específico, sino la idea, el concepto de literatura periférica para el movimiento de derecho y literatura en Brasil. Pero no para Brasil, sino para la América Latina. A ver si puedo presentar las ideas y me ayudas a pulirlo o abandonarlo. 1. Derecho y literatura es ampliamente estudiado por muy pocos. ¿Correcto? En América Latina, el derecho y literatura todavía no está tan estudiado como en Europa, en Estados Unidos. En Brasil, en Argentina, quizá un poco más, pero no tanto. Debido al potencial de los estudios, podría estudiarse mucho más. Los muchos investigadores son todavía pocos y los pocos todavía están insuficientemente articulados, coordenados. Y los que logran articularse y coordinarse, como nosotros, son pocos y no tienen voz. Nuestro grito es un murmullo. No hace el ruido necesario, hasta el punto de ser despreciado, ridicularizado o malentendido, lo que acaba por banalizar el propio movimiento. 2. Los estudios no están debidamente coordinados y articulados ni en Brasil ni en Argentina, menos en América Latina como América Latina. Para alimentarse, fortalecerse, retroalimentarse, para poder desbordar, impactar y dialogar con el resto del mundo. 3. ¿Cuál es la razón? Porque si encuentro una razón, encuentro pistas para las respuestas. Posiblemente sea nuestra síndrome de Colonia, nuestra sumisión
al pensamiento hegemónico, e incluso cuando nos presentamos como contrahegemónico. Estamos dispersos, no latinizados. No somos latinoamericanos, más a la de la geografía, ni siquiera en la geopolítica. Defendemos en Brasil, en Argentina, en Chile, en la América Latina un pensamiento contrahegemónico, decolonial, pero no luchamos para construir una hegemonía latinoamericana. ¿Qué significa ser latinoamericano hoy? ¿Qué significa? ¿Quién quiere ser latinoamericano hoy? García Canclini es cauteloso en su respuesta. Anuncia que el informe de los latinoamericanos, los relatos, la narrativa latinoamericana debe ser polifónica. Según él, hablando de una narrativa latinoamericana polifónica, pasa por hablar de una narrativa latinoamericana polifónica, pasa por problematizar visiones comunes sobre los latinoamericanos y uniendo voces y prácticas que generalmente son silenciadas y no escuchadas por el Estado, por la ley, incluso por el centro de la sociedad, del poder. Opa. Na América Latina, corremos um risco de ser um tabuleiro passivo, tabuleiro de juego passivo, na disputa das grandes potências. A América Latina continua sendo o continente mais desigual do planeta, dado que não se redistribui a riqueza acumulada por suas élites históricamente dominantes. Consta en el relatório del Banco Mundial que 10% de más ricos concentran 71 de la riqueza regional. En una década, 1% concentrará 99% de la riqueza. La literatura periférica, que surge como la literatura marginal a partir de la poesía marginal, la generación mimeógrafo de los años 70, que recusaron el modelo literario, transmutou-se, então, atualmente. A literatura marginal, Paulo Leminski, Wally Salomão, Ana Cristina César, Torquato Neto, Chacal, dos anos 70, são muito importantes para os estudos de Direito e Literatura. Pero, nos anos 90, a literatura marginal assume-se como literatura periférica, com o surgimento de novos grupos de escritores com berço na periferia. A literatura periférica surge para centralizar a periferia de um modo diferente, muito diferente.
a voz daqueles que sempre queriam ser lidos, não só ler. A vida contada 100 intermediários. Carolina de Jesus, Ferrez, Sérgio Vaz, Sim. Giovanni Martins. Incrível. Opa! Conceição Evaristo, Jarida Reis. La declaración de Antonio Cândido, de que leer Dostoiévski debería estar entre los derechos fundamentales, como casa, comida, instrucción, educación, saúde, foi superada por los escritores periféricos. Ellos no quieren leer tan somente. Ellos quieren ser lidos y hablar conosco. Mira, esto no es inédito na literatura brasileira. E tampouco é nova a estetização do contexto da vida periférica. A novidade é a impostação, como a literatura periférica se coloca. Esta potência da literatura periférica pode ser transposta para o direito e literatura, para o direito e literatura no Brasil, na Argentina, na América Latina, para que ella siga se desenvolvendo, retroalimentando-se, como direito e literatura latino-americano. Luis Alberto Vará, em dezembro, hace 10 anos, que Vará, sin Vará, que estamos sem Vará. Vará hablava que o problema do direito é ter se tornado ciência del Estado e não a ciência social. Há um artículo muito belo em La Anamorfosis, escrito por el profesor Albano Pepe. Los recomiendo que lo lean. Muchas gracias. Hablamos un poquito más después. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Muy clara la exposición. Bueno, pasamos entonces a la última exposición de Nelson. Nelson, tienes la palabra. Muchas gracias. Gostaria, antes de todo, agradecer imensamente sua invitação, meu amigo Jorge, para falar com vosotros agora. Oi. E me gostaria também saludar todos e todas as presentes, alunos, alunas, investigadores de Argentina e Brasil. Eu também vou tentar falar em espanhol, mas estou seguro que será portunhol, não tenho nenhuma dúvida. E me abraço também para os amigos, companheiros de RDL, de Lúcias, Henriette, André e Ângela. E é prazer muito grande conhecer novos amigos agora. Eu preparei uma charla sobre pouco de meu caminho em Vitória, Espírito Santo, que conta com uma inspiração em muitas das coisas que André falou, Henriette, e outras coisas que eu he visto durante meus caminhos. Então, eu vou compartilhar. Eu tentei escrever pouco para e les pido desculpas por os errores que podem ser horrores também. Está compartilhando, está claro aí? Todos podem ver?
eu vou falar sobre a investigação, a enseñança e a extensão em Direito e Literatura. Por que estes três términos? Porque quando eu escrevi meu projeto para FDV, eu comecei por a Constituição brasileira, que é muito clara quando habla de educação. E este trinômio, que em verdade são pilares do princípio constitucional da educação, aparece escrito com todas as letras em el artículo 207 sobre a necessidade de se pensar a educação a partir da enseñança, da extensão e da investigação. A educação universitária deve ter em conta sempre para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da população, para o futuro, né? Estes três pilares, esses três caminhos que aparecem sempre juntos. As universidades gostam de autonomia didático-científica, administrativa e financeira, de gestão patrimonial e obedecerão ao princípio de inseparabilidade entre docência, investigação e extensão. Eu vou mostrar aqui um pouco, né, dessas três experiências, porque eu creio que os conteúdos pode ser depois compartilhado ou debatido com as pessoas que queiram falar com eu, né, por e-mail ou de outra maneira. Então, começando pela extensão, nós outros acá em Vitória temos um projeto chamado Café Direito e Literatura, e em todos os momentos, todos os encontros deste projeto, que se passa sempre fora da faculdade, sempre em um sítio, um lugar alternativo, onde se pode ver e estar com pessoas de uma maneira diferente. E por detrás deste encontro sempre estão presentes as seguintes questões: qual é a função da extensão universitária nas universidades brasileiras? Por que o direito e literatura pode ser uma atividade de extensão em uma faculdade de direito? Como se pode estudar o direito e literatura em uma atividade de extensão? E falando um pouco incluso em aquele livro que André ha mostrado acá, de François Hoche, que se discute as formas de falar de direito e literatura, eu creio que este exemplo prático, os encontros Café Direito e Literatura, são uma espécie de tarefa, de trabalho em direito e na literatura, a busca do direito e na literatura. Então, nós outros não temos a ilusão de fazer, neste momento, algo mais que isso, né? Mais grande que isso, maior. Né? Necessitamos apenas na literatura, nestes encontros, estar falando de direito, né? E buscando inspirações para discutir o direito de uma forma diferente. E aqui trago alguns exemplos desse encontro. Em Brasil, em 3 cuentos. Este ha sido um encontro, o encontro número 20, sobre Machado de Assis e Lima Barreto. Em la ocasião, nós outros falamos da experiência do Brasil no início do século XX, a tentativa de construção de um Estado de Direito, né, de um projeto de república, com todos os princípios, com todas as frustrações, eu não sei se existe, eu estou em dúvida agora, mas todas as tragédias envolto, né, de promessas de uma modernidade que tinha ganas de ser como a Europa,
pero não ha sido, e talvez esse ha sido o grande problema, como ha dicho Eduardo Galeano, ser como eles. Outro encontro muito diferente, em outro gênero literário, hablando de criminologia, hablando de controle social, de Estado totalitário, né? Este encontro, incluso André esteve acá em Vitória, e ha sido muito rico porque havia pessoas de diferentes formações, né? Psicoanalistas, professores de história, professores de direito, alunos de escolas que nós em Brasil chamamos de ensino médio, antes da universidade, e ilustra e mostra muito bem uma intenção, né, de se construir algo com isso. Algumas fotografias, por exemplo, este encontro ha sido na cafeteria, foi um encontro temático que cada pessoa levou um livro para discutir um tema específico sobre direito e literatura e tratou de maneira diferente, né, a proposta do projeto. Outro encontro, este ha sido uma espécie de bistrô, de um bar com livros, com livraria também. Outro encontro este ha sido ano passado em la Academia Espírito Santense de Letras, e discutimos uma obra de Tolstói, e ha sido muito rica para falar de feminismo e de outras questões. Agora, falando um pouco da enseñança nessa trilogia, né? A enseñança aparece acá em Vitória, em Belgrado, né? Com uma assinatura que é chamada Direito, Arte e Literatura, que também é aberta, né, aos interessados de outras áreas. Também trabalhamos, né, com uma assinatura em pós-grado, master e doutorado em Direito. Eu tenho uma assinatura que é chamada Constituição, Identidade e Lutas por Reconhecimento. E nesta última, eu trabalho um livro que é muito interessante para nós outros compreendermos um pouco do Brasil. Este livro se chama Leituras Brasileiras, Leituras Brasileiras, Itinerários no Pensamento Social e na Literatura, Itinerários no Pensamento Social e na Literatura, e é um livro que é trabalhado em Instituto Rio Branco para a formação de diplomáticos em Brasil. Duas professoras, uma de língua, outra de antropologia, escreveram uma assinatura que se chama Leituras Brasileiras. E eu estou seguro que para falar em master e doutorado sobre Constituição em Brasil, identidade, lutas por reconhecimento, é preciso conhecer o Brasil, e uma das melhores maneiras é a partir da literatura. Por isso eu empeço, né, falando com este livro e com esta maneira de pensar. Aqui está este livro aqui, né, é usado em o tema número 1 do plano de estudos, né, de Constituição, Identidade e Luta por Reconhecimento. Sobre a investigação, é o último pilar, última parte deste trinômio, né? Nós em Faculdade de Direito de Vitória produzimos desde 3 lugares. O principal é meu grupo de investigação chamado Teoria Crítica do Constitucionalismo, que está inscrito em CNPq e tem a tarefa de produzir, e existe uma fiscalização sobre isso,
né? Eu não sei e me gostaria muito de saber como funciona isso em Argentina, pero aqui nós outros temos que dar constantemente essa satisfação ao governo, ao Ministério da Educação. Um outro sítio que nós outros criamos este ano se chama Rede de Estudos Benjaminianos, né? Aqui uma rede de estudos benjaminianos, que é uma rede de investigação transdisciplinar e interinstitucional, né? Estão os contatos de Instagram e YouTube. Estamos produzindo material sobre Benjamin, sobre Walter Benjamin, sua relação com a literatura, com a história, com o direito. Por isso, nós outros somos professores de direito, de história, no primeiro momento, os fundadores deste grupo. Em terceiro lugar, que é um lugar que eu aprendo muitíssimo, porque trabalho com uma psicanalista extremamente experiente e que fundou aqui em Vitória a Escola Lacaniana de Psicoanálise de Vitória em 1988. Então, se está trabalhando e lendo e produzindo em psicanálise há 32 anos. E ella é a psicanálise de eu intento ser um pouquinho de direito crítico. Aqui estão as inspirações desses dois últimos lugares, né? Pensamos que a obra de George Agamben é uma provocação muito interessante para produzir esses espaços críticos ao lado desse autor que ha sido uma inspiração para Agamben, que é justamente Walter Benjamin. Um resultado, dentre outros, dessas múltiplas conversações, múltiplos diálogos, seria este livro que eu organizei e que eu sou coordenador, e conta com textos de algumas pessoas que estão aqui, de outras universidades do Brasil, e que é uma espécie de tradução de tudo isso que eu estou tentando falar agora. Um pouco da experiência de extensão, investigações, claro, e também ensinança em Direito e Literatura. Por último, para não ser aburrido, né, eu vou falar um pouquinho aqui de RDL, porque eu creio que André já falou muitos dos projetos de RDL, e ela e Henriette são pessoas que podem falar melhor que eu, pero sobre a atualidade, sou atual presidente, nós outros estamos enfrentando, né, um desafio, né, de tentar olhar a rede em ambientes virtuais, em redes sociais, e incluso o próprio livro físico que nós temos agora, eu estou com centenas de obras em minha casa, porque não temos uma fecha para encontrar-nos e eu poder dar a todos, pero muitos professores que escreveram nesta obra e participaram do último CIDIL, né? Ela coloca internacional Direito e Literatura no ano passado, que ha sido em Vitória, né? Já tem este livro na versão digital, né? Este é um produto, vamos dizer assim, de RDL neste ano, uma obra, uma mais. Em las redes sociais, eu os invito a conhecer aqueles que não conhecem nosso trabalho em Instagram, que conta com indicações de livros todos os martes, sempre um professor invitado. Estou esperando o vídeo de Jorge Rogero, também participando, né, que participará. Todos da rede já fizeram uma contribuição ou muitas contribuições para fazer um movimento de literatura a partir da rede com indicações. Então, todos os martes temos RDL Indica, todos
jueves temos escrever em direito de literatura, que é uma maneira de difundir a produção em direito de literatura a partir da anamorfoses, porque temos, né, Henriette, que sabe todo da anamorfoses, deve ter o número exato, mas são mais de 100 artigos produzidos que estão ali. Então, também há uma apresentação de uma indicação de um texto que está em anamorfose e pode ajudar um pesquisador a falar sobre um determinado assunto em direito de literatura. E todos os viernes temos RDL Convida com lives em las que eu recebo eu e um participante falamos sobre direito de literatura, sobre a biografia da pessoa, sobre a história que as histórias que tem para dizer sobre a presença da literatura em sua vida. Então, todos os programas estão gravados, estão lá, né, em IGTV. Por último, uma invitação muito especial. Nós tendremos o encontro número 9 de CIDIL. Tendremos fechas separadas com painéis, com palestras, conferências, com grupos temáticos para trabalhos. Já recebemos aproximadamente 100 trabalhos, resumos, e todavia falta uma semana para a fecha limite. E eu creio que teremos um encontro muito especial, porque vamos fazer uma homenagem muito merecida a José Calvo Gonçalves, né, professor Roger participará, Ângela, Henriette, André e outros 30 professores, 4 da Argentina, 1 do Uruguai, 1 da Espanha, 1 de Portugal, 1 da Itália, e muitos brasileiros de muitos lugares diferentes do Brasil, com estudantes e investigadores de muitos outros lugares, incluso pessoas que talvez nunca poderiam estar presentes a um CIDIL por dificuldades de trabalho, de viagem e outros motivos. Pero em Brasil decimos uma expressão muito popular que é: há males na vida que vêm para o bem. Então, diante de tantas dificuldades do momento que vivimos, CIDIL vai perder um pouco do encanto e da afetividade, né, da presença das pessoas, pero ganharemos com diálogos e aproximações com muitas outras pessoas e talvez poderemos fazer um pouco de ajudar um pouco este projeto de expansão de direito de literatura. Me gostaria terminar, Roger, uma vez mais agradecendo muitíssimo, saludando a todos e aqui em Brasília, dissemos, dando um abraço, ainda que virtual, e me gostaria poner nosso vídeo de 1 minuto sobre o próximo CIDIL e sobre Calvo Gonçalves. Eu não sei se o áudio vai estar bem, pero as imagens dizem todo. O áudio é uma música muito bela, belíssima, clássica, pero a imagem é mais importante. Eu vou interromper esse quadro e vou compartilhar um outro. Eu espero que funcione. Vamos ver. Um momentito aqui. É possível ver?
Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Bueno, y gracias a todos y a todas. La verdad que les agradezco el esfuerzo especial de haber hablado en español. Eso me deja en falta absoluta a mí, que tendré que tomar un curso acelerado de portugués. Y la verdad que fueron muy ricas sus exposiciones. Yo no paré de anotar cosas y de escribir preguntas que me gustaría hacerles, comentarios. Pero bueno, primero vamos a abrir el espacio para que, si hay gente aquí que quiera hacerles algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. No sé, Tomás, si te parece, lo hacemos con algún sistema, no sé, o abren directamente sus micrófonos. Sí, sino que levanten la mano o algo por el estilo. También aprovecho para decir que pueden dejar la gente que no está en el Zoom y lo está viendo por la transmisión del Gioja, su pregunta ahí en comentarios y la leemos en voz alta. Pero si les parece, levantan la mano o van tomando la voz. Pero bueno, esperamos las preguntas. Dale, perfecto. Buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Bien, doctor Rogero, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Gracias por participar. Juan Arévalo de Colombia. Listo. Tengo unas preguntas. Muchas gracias a todos por las exposiciones que nos dieron. Han sido bastante fructíferas para mí en especial. Quería empezar a preguntarle a la doctora Henriette Karam, cuando hablaban del proceso de colonización, de cómo la lengua es algo que es impuesto, de que tenemos una lengua europea desde nuestra academia. Quería preguntarle cómo ve ciertos procesos de neocolonialismo que ejemplifica en su obra la doctora Gayatri Spivak, en donde habla que existen ya, el actual neocolonialismo tiene unas élites en los países del tercer mundo, como también en los países del primer mundo, y unos subordinados que también están tanto en el primer mundo como en el tercer mundo. Y si estas expresiones literarias o estas literaturas que nosotros estamos teniendo en América Latina se pueden volver eventualmente en una expresión literaria de la élite frente a, a expresiones que podrían ser más de los subordinados de otra forma, que se expresaran literariamente de otra forma, y que de pronto nosotros no los estamos percibiendo porque ya la élite mira únicamente la expresión latinoamericana oficial como el realismo mágico o otros temas así. La otra pregunta que quería realizar a los profesores brasileños, sí. Juan, disculpa que te interrumpa, pero realmente está muy entrecortado. Yo no sé, Henriette, si pudiste entender. No. No. Bueno, no, porque para que no avances con la segunda pregunta, a ver si puedo... Está cortando muito, Jorge. Eu não consegui entender a pergunta. Talvez bueno, se ele escrever... Juan, sí, perdón, discúlpame, Henriette, continúa. Se ele quiser escrever, talvez seja melhor. Eso. Sí. Juan, si querés escribirlo, la pregunta de modo resumida en el chat, porque se entrecorta tu audio, pero lo que pude entender yo es cómo ves vos, Henriette, la cuestión de un neocolonialismo, ¿no? Y él un poco teorizaba la cuestión a partir de Spivak, y cómo puede haber, no sé si te entendí bien, Juan, corregime. ¿Iba por ahí la cosa? Sí, iba por ahí la cosa, y cómo las literaturas contemporáneas de Latinoamérica pudieran ser vistas como una expresión de la élite latinoamericana dentro de un proceso de neocolonialismo con unas élites en América Latina. Bueno.
É muito interessante a pergunta dele, porque a Ângela e eu estamos com um artigo feito a 4 mãos, que deve sair agora, proximamente, em que se fala justamente disso que a Ângela tratou, né, que é a literatura marginal e a literatura periférica. E essa situação de que até bem pouco tempo atrás nós tínhamos os escritores, que fazem parte de uma classe privilegiada, produzindo textos e sendo porta-vozes dos desvalidos, dos invisíveis. Tá? E isso já não é mais possível de se manter. É chegado o momento de se levar em conta não aqueles escritos como nós temos no Brasil, quando, por exemplo, Clarice Lispector escreve sobre Macabea. Quando nós temos uma escritora que faz parte da elite, resgatando, sendo porta-voz de alguém que vive à margem da sociedade. Né? Mas nós já estamos num novo momento. E sim, concordo com o Juan, né? De que nós não podemos mais não dar voz a esses que estão necessitando se fazer presentes na cultura. Então, a literatura marginal, a literatura periférica, a literatura que muitas vezes é produzida por uma pessoa semi-analfabeta, mas que tem uma autoria aí e que tem uma legitimidade de fala aí, é a única forma que nós temos, ao resgatar isso, de escapar dessa segunda forma de colonialismo, que é um colonialismo extremamente e igualmente perverso, né? Não sei se respondo o que mais que diz o Juan aqui. O André pode responder a respeito da relação entre direito e literatura e law and economy. André, ¿tú puedes responder esa segunda pregunta de Juan? Sí, gracias Juan, saludo a Colômbia. Eu estava procurando acá o livro de Gary Minda, não lo encontro. Em Brasil, a relação entre direito e literatura em Law Economics não funciona do mesmo modo que em Estados Unidos. Se por um lado podemos dizer que o Law and Literature e Law and Economics são espécies, ou são resultados, ou são produtos, ou consistem em manifestações do Critical Legal Studies, no Brasil isso não é assim, né? No Brasil essa discussão não acontece, as coisas são autônomas, né? Então, a discussão entre o homo econômicos e o homo literatus, para nós outros, não é aprofundada teoricamente. Uma coisa é Martha Nussbaum, outra coisa é Richard Posner. A discussão entre eles, nesse aspecto, é pouco trabalhada. Bueno, muchas gracias, André. ¿Hay alguna otra comentario, pregunta? Sí, Gabriel Juan. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Jorge, Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores, muy claros, muy contentos de poder escucharlos nuevamente. Una pregunta para André, que no sé si no lo escuché o escuché mal o en ese momento me distraje, pido disculpas, es si los programas de TV se siguen transmitiendo. Y respecto a Henriette, que decirle, comentarle que también el carácter polifónico y esa relación entre derecho y literatura es una línea de investigación que estoy siguiendo, así que me ha venido muy bien su aporte. Muchas gracias.
André, sí, la pregunta era concretamente para vos. Bien, gracias, Gabriel Juan. Estivemos juntos ya en Buenos Aires y también... El sexto civil. Sí, sí, acá en Porto Alegre, ¿no? Porto Alegre. Bien, me recuerdo. Es una pregunta importante porque el programa de televisión empezó en 2008 y estuvimos ¿cómo se dice en ar? Siendo transmitidos por 11 años, hasta 2020. Las últimas grabaciones fueron en febrero, antes de la pandemia, ¿no? Y después de 13 años. Y después de 13 años, la TV Justicia del Supremo Tribunal Federal dice que para continuar el proyecto debemos pagar en italiano un saco de soldi, ¿no? Mucha plata. Porque todas las televisiones parceras, esa no era una producción de la TV Justicia, era una producción de nosotros que enviábamos para Brasilia, para la TV Justicia, a custo cero, nada. Para ellos no costaba nada. Y después de 13 años dijeron, no tenemos más intereses si ustedes no pagan. Y hablé con otro debemos hacer disso una confusión y una pelea y un quilombo, ¿no? Si Carlos estuviese acá, probablemente haríamos un quilombo, ¿no? Pero entonces la respuesta fue no. Dejamos así, después de 13 años, es un ciclo, los ciclos se agotan, se terminan. Y hicimos un papel importante, todos los vídeos están en YouTube, quedamos tranquilos porque hicimos aquello que debíamos hacer. Entonces, después de 13 años, el proyecto de la TV es terminado. Es una noticia triste, pero el más importante para mí no es la tristeza de la noticia, y sí el aspecto positivo de haber trabajado en ese proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá Juan tenía una parte final de la pregunta que era si André puede... André, vos nombraste que también trabajan en la relación entre el derecho y el arte en general. Y bueno, aquí Juan pide si podés, digamos, desarrollar un poquito más con cómo trabajan. Tal vez no tenga me expresado bien. Derecho y arte específicamente no es una cosa que trabajo. Las mis investigaciones son sobre derecho y literatura y derecho y narrativa, ¿no? En la nuestra universidad, en el programa de posgrado, tenemos un curso sobre derecho, literatura y cinema, ¿no? Que es una disciplina, una asignatura oficial de la grade regular del mestrado, de la maestría. En ano passado, 2019, essa disciplina, asignatura, foi oferecida pela professora Henriette, juntamente com a professora Ángela. Então, as duas promovieron la disciplina. Sobre derecho y arte, tenemos en Brasil muchas cosas. Sobre derecho y música, derecho y ópera, derecho de cine, y también discusiones más dogmáticas sobre patrimonio cultural, esas cosas. Pero no son el mío objeto de investigación no es propiamente eso. Todavía en la Anamorfosis recebemos artículos de derecho y humanidades. Portanto, derecho y cine, derecho y artes plásticas, derecho y arquitectura, derecho y música. E ficamos muito felizes. Agora, acabo de digitar a Gabriel 2 artículos sobre polifonia. Está, Gabriel? Estão aí, no chat. Perfecto, Enrique. Muchas gracias. Ya los apunto. Sí, Nelson, ¿querías agregar algo? No, solamente para completar lo que
Henriette ha hablado, também em CIDIL recebimos artículos, resumos sobre direito e humanidades. Incluso as pessoas que acaso não conozcam a obra de Calvo e queiram falar sobre cine, sobre pinturas, esculturas e outros temas, também é possível incidir para os ponentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otro comentario, pregunta que quieran hacer. Jorge, si hay un minuto, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, Tomás. Pensaba en la pregunta del compañero colombiano y en las respuestas de los expositores y sobre una literatura marginal, una literatura periférica, y me acordaba que en los últimos años en Brasil hubo algún tipo de casos de escritores marginales que de repente tuvieron un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, pienso en un libro que acá pegó bastante, que es el de Giovanni Martins, Sol en la cabeza, que fue editado por Compañía das Letras. Y después está el trabajo de Ferrés, que no sé si lo conocen. Como que son dos trabajos que en Argentina impactaron mucho y son como de una literatura marginal, una literatura de la favela. No sé si se entendió, si no lo traduzco al portugués, o se entendió. Es eso, como que bueno, que veo ese proceso quizás dando vueltas en Brasil, como de una literatura marginal o que podría estar lejos de la publicación, de la edición y que de repente aparece en lugares centrales. De hecho, Ferrés vino a la Feria del Libro Independiente el año pasado acá y fue como uno de los grandes eventos. Eso como un comentario. Y una pregunta que creo que es para André, y la voy a hacer en portugués, así me saco las ganas. Eu vou falar português, por mais que vocês entendam espanhol perfeito, para tirar a vontade fora, né? Aquela questão que você mencionou sobre o trabalho nas escolas, né? Acho que foi a escola média. Como é que vai ser a instrumentação daquele projeto? Você mencionou assim, mas fiquei com vontade de saber um pouco mais. Le pregunto sobre las escuelas y un proyecto que André mencionó, que es Derecho y Literatura en las escuelas, y me interesó porque él lo planteó, pero no profundizó. Si quizás en algunos minutos nos puede sintetizar un poco de qué va. Sí, gracias, Tomás. Tenemos 11 minutos para encerrar, porque Jorge dice que Laura y la comandante, todos de Rioja, deben terminar los trabajos y cerrar la universidad. Entonces, seré breve. Profesor Henriette pode ayudarme porque trabaja conmigo en ese proyecto, lo hacemos juntos. Hago la primera parte y después con ella, sobre la metodología y esas cosas. La idea del proyecto es, en los últimos años en Brasil, empiezan las iniciativas para reducir, disminuir las penas, las sanciones en los presidios para los presos, los detentos que leen libros, narrativas, novelas, ¿no? Eso no tiene previsión en la legislación, en la ley brasileña, ¿no? Entonces son iniciativas, una acá, otra acolá, es así que funciona. Y la minha objeção, la minha resistência ao projeto, as pessoas diziam, mas como pode André ser contra? Eu digo, eu não sou contra. Eu sou contra a maneira como estão fazendo, ¿no? ¿Por qué esos libros? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué queremos con eso? ¿No? Entonces, decir, si tú lees la novela XX, serás una persona mejor cuando salir del presidio. No, eso no se puede, ¿no? El proyecto no puede tener una idea, con todo respeto, a los jesuitas que llegan acá y dicen a los indios, eso debe ser así, después será una persona mejor, con una perspectiva, una mirada redentora. Entonces, la mía resistencia era a la manera de hacerlo. Y el desdoblamiento era, si quieren hacer eso con los presos, ¿por qué no lo hacemos primero con los niños en las escuelas? O primero no, o junto, no sé. ¿Pero por qué los niños en las escuelas se quedan para atrás? Entonces, esa es la origen del proyecto. Y ahí comenzamos a trabajar. En Bahía
se tem um lugar onde isso é absolutamente necessário, são em os lugares menos desenvolvidos, não? Então, o nosso programa de pós-grado em Bahia é o primeiro programa de pós-grado da região nordeste do Brasil, do interior, que não são as capitais. Lá era o ponto, o lugar justo para fazer uma coisa assim. Henriette, 2 minutos para você. Graças. Na verdade, me gostaria de que Ângela hablasse de seu programa. Gracias, Henriette. Qual programa? Havias escrito sobre as casas prisionais de literatura periférica. Sim. Tá bem. Acerca do comentário de Tomás e Ferrez, há uma curiosidade. Eu tenho um projeto chama Cidades Desencarceradas, e dentro desse projeto, um outro projeto que é de Direito e Literatura, que chama Livros que Livram, em que a gente põe em prática uma resolução do CNJ que diminui a pena a partir dos livros, o que o André explicou. Então, a gente vem fazendo esse projeto e pensando em qual literatura utilizar, por minha conta e risco, e certamente os responsáveis nos órgãos não sabem o que significa literatura periférica, porque se soubessem teriam me barrado. E a gente usou, os primeiros livros foram Capão Pecado, do Ferrez, Literatura, Pão e Poesia, do Sérgio Vaz, e, por óbvio, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Eles são 4 grupos, os grupos são pequenos, são de 5 a 8 apenados, há um grupo só de mulheres e 3 grupos só de homens. E o objetivo, claro, para eles é muito pragmático, abater a pena. Mas para nós é aprender com eles e ver se aqueles que escrevem são lidos por eles mesmos. E nenhum dos apenados conhecia Ferrez, Capão Pecado, Carolina de Jesus, Literatura, Pão e Poesia. E há uma curiosidade. Num dos grupos masculinos, quando nós entregamos Capão Pecado para ler, eles começaram a ler e rasgaram os livros. Eles rasgaram os livros. Eles se negaram a ler os livros, depois que leram. Num outro grupo, a experiência foi muito rica. Eles muitos se emocionaram. Um deles escreveu uma poesia e me entregou, inspirado no livro. E num outro grupo, nós já havíamos identificado um apenado que era escritor. E por conta dos encontros, escreveu um outro livro, a partir das discussões, exatamente nos moldes do projeto do Sérgio Vaz, o Cooperifa, que é a literatura na favela, transformando a vida, a rotina, em narrativa. Então, isso está muito experimental ainda, é um projeto que não tem 2 anos, e é muito difícil, muita resistência. Nem sempre a gente consegue ir, às vezes o nosso acesso é barrado, mas a gente percebe que se o objetivo da literatura periférica é dar voz sem intermediários, a gente percebe que a própria periferia não se reconhece como periferia e também não lê os seus. Isso passa muito pelo que eu falei. Essa dificuldade que nós temos de nos autonomizarmos. Eu perguntei para eles o que eles queriam ler antes de apresentar a literatura. E sabe o que eles me responderam? Eles me responderam Paulo Coelho. Eles queriam ler Paulo Coelho.
porque talvez era o que eles queriam, a realidade deles é o que eles têm acesso. Né? Mas isso está muito experimental, a gente está colhendo muitas informações e muitas delas ainda têm sigilo. Né? Desculpa pelo tempo. Rogério e Tomás, vocês têm bem presente que significa Paulo Coelho, não? Sí, sí. Una literatura ya, sí. Sí, claro. No, vocês pensam que têm presente, é muito pior. Puede ser. De qualquer forma, eu gostaria de destacar que a importância desses projetos que envolvem direito e literatura envolvem sempre essa possibilidade de fazer com que alguém seja sujeito do discurso. Porque não há outro caminho para a cidadania senão aquele em que nós ocupamos a posição de sujeitos do discurso. Tomás, perdão por não conseguir organizar melhor a resposta. Se depois vocês têm interesse, podemos pensar uma oficina com os nossos alunos, estudantes e os estudantes e professores, não sei, de UBA, para cambiar ideias sobre isso. Poderia ser muito interessante. Seria ótimo. Aqui tem muita gente trabalhando assim umas questões similares. Gracias. Sí, Jorge, muy interesante. 8 menos 2, hicimos la nuestra parte. Bueno. Porque esta noche tenemos gremio acá. Ok. No, a mí me gustaría, antes de terminar, hacerle una preguntita pequeña a Nelson, porque él mencionó, y es un tema que atravesó un poco las exposiciones, él mencionó que hizo algún trabajo con la Academia de Letras, no sé si entendí bien, pero tú me dirás, Nelson. Entonces mi pregunta un poco apunta a si hubo un abordaje de estas cuestiones con gente que provenga de las letras, es decir, con especialistas en literatura, ¿no? Si trabajaron en conjunto cuestiones de derecho y literatura con gente que provenga de las letras, y si podés contar un poco esa experiencia. Um dos encontros de Café Direito e Literatura foi em la Academia Espírito Santense de Letras, que é a Academia de Letras de meu estado. E eu estou em um processo despacio, pero crescente de aproximação com dois membros da Academia de Letras, para produzir e para pensar algo em conjunto, justamente para romper com a ideia de solamente nós outros do direito a sermos direito e literatura, sem escutar os críticos literários, sem escutar os literatos, sem escutar as pessoas que não sabem direito, ou não sabem, não estudaram direito, pero tem muito a nos ensinar sobre todo, né, na literatura. Eu tenho um contato com um professor de Unicamp chamado Márcio Seligman Silva, que é um dos maiores, mais grandes pensadores e críticos literários, prêmio Jabuti, aqui, que é uma premiação muito importante, e que é uma referência mundial em estudos sobre literatura de testemunho, seria isso? Sim. Como é, Tomás? Testemunho, sobre os horrores de ditadura, sobre os horrores de las guerras, sobre as pessoas como Primo Levi, que escreveram, e tantos outros em Argentina e Brasil que escreveram sobre regímenes autoritários. E uma de minhas investigações é sobre direito de memória. Então, a literatura, mais que todo, incluso a literatura periférica de Conceição Evaristo, é muito importante porque eu não trabalho somente com a questão da memória do autoritarismo, mas da memória de los que chamamos acá de subcidadãos, pelas pessoas que estão abaixo de todo em Estado de Direito,
Então, eu intento aproximar desde o constitucionalismo a ideia de memória, a ideia de literatura e, por isso todo, a literatura de testemunhas tão importante. E, desculpa, acabei falando mais, porque tu has me perguntado sobre a aproximação com as letras também. Sí, clarísimo, Nelson. Bueno, sí, efectivamente vamos a tener que finalizar aquí. Les agradezco mucho, realmente fueron muy ricas y muy interesantes las exposiciones de todas y de todos. Llevo un montón de preguntas, un montón de ideas, y espero poder continuar este diálogo que lo tenemos, ¿no? Y que lo seguiremos teniendo. Tomás, no sé si querés decir algo más. Yo simplemente les agradezco mucho, Ángela, Henriette, Nelson, André, que son queridos y queridas amigas y amigos, y será hasta pronto entonces. Tomás. Hasta pronto. No, gracias. Un placer haberlos conocido y también me voy muy entusiasmado ahí a seguir investigando Voy a mandar algo para el seminario que están organizando. Muchas ganas. Bien. Al civil. Gracias, Rogero. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Gracias, Un placer. Rogero, Quedamos en contacto. Henriette, Nelson, Bueno. André, abrazos. Chao, Tomás. Chao, Laura. Chao, Laura. Chao. Chao. Gracias.